Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Glória a Deus. Enquanto os irmãos abrem, quero fazer meus agradecimentos aqui. Deus abençoe a vida do pastor local, pastor Wagner, sua esposa, pastora Mara. E eu estendo minha saudação aos demais obreiros, que eu não sei o nome, só tem nome de 3 aqui, mas os demais obreiros todos se sintam saudados, tá? Tenho o meu respeito por cada um dos irmãos, no nome de Jesus. Temos amigos aqui, Deus abençoe a vida de cada um. E o presbítero Carlos, que nos fez o convite, sua esposa, seus filhos, a superintendência da IBD, os professores, alunos, desde as crianças, adolescentes e jovens. Deus vos abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Podemos ler? Digam amém. Verso de número 1. Tá bom? Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, diz assim: finalmente, a minha versão é a NAA. Então, eu vou ler aqui na versão dos irmãos, que a leitura fica uniforme. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Verso 2, a igreja, por favor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E cada um de nós saiba possuir o seu máximo de santificação e honra. Verso 5, todos nós no 3. 1, 2, 3. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem. Amém. Pode se assentar. Nosso irmão Carlos, ele nos propôs 2 temas para falar. Um dos temas era a santificação e o Espírito Santo inclinou o nosso coração para falar sobre esse tema. Se não me falha a memória, dentro da revista dos irmãos, é a lição de número 9. Bom, falar de santificação nem é fácil falar, nem é fácil viver, porque impacta diretamente com o nosso caráter, com o nosso comportamento. A vida do ser humano ela é moldada por 2 aspectos, reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas veem de você, é aquilo que você deixa conhecer, é o melhor de você. Você vê uma pessoa e alguém pode falar assim, é um cidadão de boa reputação. A reputação é o que os outros percebem porque é o que deixamos ser percebido. E o caráter é o que somos quando ninguém está vendo. É aquilo que ninguém vê quando as luzes se apagam. E a vida cristã, ela busca moldar esses 2 aspectos. Logicamente, quem tem um bom caráter santificado, inevitavelmente vai ter uma boa reputação. Nós estamos aqui nessa terra, estamos aqui nessa igreja, estamos cultuando porque temos um propósito, temos uma fé, um objetivo, algo muito claro. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que ainda não professou a fé, não fez a sua confissão, que precisa de um Salvador, mas a maioria aqui, em algum momento da sua caminhada, parou, refletiu, ouviu o Evangelho, foi confrontado, confortado e consolado, e tomou a decisão de que sem Ele você não podia fazer nada, e então veio até Cristo, arrependido, foi redimido, e a partir de então você começou uma jornada como o peregrino de John Bunyan em rumo à cidade celestial, com fardo nas suas costas, que é a sua natureza, porque por mais que sejamos espirituais, a nossa carne, Paulo disse isso em Gálatas, luta continuamente contra o espírito, para que ambos não façam um à vontade do outro. O espírito luta contra a carne, então há uma luta constante. O cristão verdadeiro vai viver até o último momento da sua vida guerras travadas internamente, guerras na mente, guerra na sociedade, na faculdade, no trabalho, na família.
Mas quando se resume a história da redenção sobre salvação, 3 coisas são essenciais para que nós sejamos, de fato, pessoas salvas. Quantas coisas? 3 coisas. A primeira coisa é justificação. Você precisa ser justificado. Não há justiça própria em nós. Nossas melhores obras de justiça, o profeta Isaías disse que são comparadas como o trapo de um imundo, de um leproso. Um trapo extremamente desprezível. Nossas melhores obras de justiça são diante de Deus, obviamente, né? Não são equivalentes a um mérito que nós possamos ser salvos. Não há salvação por obra, exceto as obras de Cristo. Nós somos salvos pelas obras que Cristo realizou ao se encarnar, ao consumar a sua missão. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e nós, pela fé, nos apropriamos do que Ele fez, acontece aquilo que nós chamamos de imputação da justiça de Cristo em mim e em você. Quando o diabo vem te acusar, me acusar, nos apontar, diante de Deus nós temos um advogado, diz a Bíblia, que intercede por nós. Ele é quem nos justifica. Em segundo lugar, nós precisamos, para ser de fato pessoas salvas, regeneradas, que é a obra do Espírito Santo que faz um novo ser, é aquilo que Nicodemos não entendeu, quando Jesus lá em João 3 fala que ninguém que não nascer de novo pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende. Ele pergunta, porventura pode o homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele está falando de regeneração. E em terceiro lugar, é o resultado dessa obra. Alguém que é justificado, alguém que é regenerado, obviamente é alguém santificado. Amém? Os irmãos estão me entendendo até aqui? Vamos com calma para os irmãos entender. A palavra santificação, o significado da palavra, existem vários termos hebraicos que definem essa palavra, mas ela geralmente deriva de uma raiz hebraica chamada kadosh ou kadash, depende do vocabulário, que é um som gutural, um som que vem da garganta, então depende do verbete que você está usando, muda o sinônimo da palavra, mas santificação, ela deriva dessas 2 palavras, aí tem outros termos, mas a maioria deles derivam dessa palavra, que significa ser cortado, cortar, separar. A palavra kadosh, que é de onde deriva a palavra glória, quando Isaías, lá no capítulo 6, tem a visão do trono de Deus, ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, havia serafins em volta do trono, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, 2 voavam, e um clamavam ao outro. E o que eles clamavam era Kadosh, 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 Adonai de Savaot, Melohot, Haeret Kavod. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a palavra para santo ali é Kadosh. Em que sentido? No sentido de que Deus é totalmente separado do ser humano. Ele é cortado, ele é diferente em essência, em natureza, em caráter, em vontade, em decisão. Os pensamentos dele são mais elevados que o nosso. Ele é perfeito. O que é perfeito não pode melhorar, nem pode variar. Ele é santo em toda a sua plenitude. Então, a santidade de Deus é um estado. Ele não pode melhorar porque ele é perfeito. Amém? Só pode melhorar aquilo que está em um processo. É o que acontece comigo e com você. É o processo da santificação. Geralmente, quando se fala de santificação, de santidade no Antigo Testamento, se fala de separar do uso comum ou do uso profano para o uso sagrado. Uma bacia de cobre era comum até o momento em que ela era consagrada para estar dentro do tabernáculo, por exemplo, para o uso sagrado. Um homem era considerado comum até que ele era consagrado ao ministério sacerdotal. Em alguns casos se colocava o sangue do cordeiro sobre a sua orelha, o seu polegar da mão direita, o seu polegar do pé direito, identificando que ele teria os seus ouvidos consagrados a Deus, suas mãos consagradas a Deus e o seu caminhar consagrado a Deus. A partir daquele momento, aquele homem era chamado de santo, separado nesse sentido. No Novo Testamento, existem algumas palavras, pelo menos 2, vão apontar o significado. Eu acredito que isso trata na lição dos irmãos também, dei uma olhada lá rapidinho, mas existe pelo menos 2. A primeira palavra que aparece no Novo Testamento para falar de santificação é catarizo, catarizo, e a segunda palavra é hagiazo,
de onde vem o verbo separar também. Significa tornar limpo, purificar. É o que você faz com algo que está com o ouro. O ouro. Você pega o ouro no garimpo e então você leva ele para uma fornalha para você limpar. Aquece a fornalha, submete o ouro a uma alta temperatura, e aquela alta temperatura extrai a impureza do ouro, e quanto maior a temperatura, mais puro o ouro se revela. Isso é santificação. É Deus nos pegar, nos submeter ao Espírito, à palavra e outros meios, como nós vamos ver aqui, e Ele vai extraindo toda a impureza do nosso olhar, do nosso coração, do nosso pensamento, de tal modo que nós somos uma nova criatura. A Bíblia chega a nos falar de uma nova criatura. Os nossos anseios, a nossa cosmovisão, o modo como vemos o mundo, como tratamos as pessoas, são totalmente diferentes, porque de fato morremos e somos feitos novamente diariamente por Cristo, pela comunhão com seu Filho, pelo sangue, por sua palavra. Então nós estamos em um processo de construção. É a metáfora do vaso sendo moldado pela mão do oleiro. É Ele nos santificando, nos tornando cada dia mais parecido com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Há um texto muito interessante que eu gostaria que os irmãos abrissem comigo rapidinho, lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 5. É um texto um tanto quanto provocativo, mas vai nos fazer refletir. A minha intenção aqui é ser um canal de bênção para os irmãos. Sair daqui com a convicção de que fui fiel àquilo que Deus me chamou para fazer e desafiá-lo. Porque a palavra de Deus, ela precisa nos desafiar a ser pessoas diferentes. Josué, capítulo de número 3, verso de número 5. Será que a gente consegue projetar esse versículo aí? Não consegue? Então, amém. Vamos lá, quem pode ler para mim, por gentileza? Pastor. 3:5. Diz Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha que coisa tremenda. Algumas traduções pode estar escrito: santificai-vos hoje. Não sei se tem alguma versão tem assim, santificai-vos hoje. Mas se não tiver, a ideia é: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a santificação implica hoje. Qual que é o desafio quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração? Ele perguntou para mim no meu espírito em oração, e eu pergunto para a igreja, os irmãos aí pega isso, tá bom? Se dependesse de Deus fazer maravilhas no nosso meio amanhã, como que está a nossa santificação hoje? No individual, você, se Deus dependesse da sua santificação hoje para derramar um avivamento amanhã sobre este bairro, como que estaria a sua santificação? Então a santificação é isso, é algo que mexe mesmo conosco, mexe comigo, mexe com você. A santificação é isso, é algo desafiador, mas é algo possível. É algo possível porque se nós temos intimidade com Deus e queremos morar no céu, nós precisamos buscar a santificação. Veja só, Levítico de número 19, verso de número 2, falando sobre Deus, só ratificando que a santidade de Deus é algo extremamente intrínseco a Ele. Diz assim, fala a toda a congregação, Levítico 19, verso de número 2. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, o primeiro mandamento para que eu e você busquemos a santidade não é outro senão esse. Nós queremos intimidade com Deus. E se queremos intimidade com Deus, devemos nos aproximar de Deus no sentido de amar o que Ele ama. Santificação é isso, irmãos. Olhem aqui para mim. Com muito temor no coração eu falo isso. Santificação é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não é se apegar à opinião de homens, é o que a palavra de Deus, porque a Bíblia é o nosso manual, regra, fé e prática. Eu creio e pratico, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, amém? Que nos orienta para o céu. Apocalipse, capítulo de número 15, verso de número 4, nos diz assim, olha, é o céu celebrando. O céu celebrando a Deus. E o coro celestial entoado é assim, quem não temerá
e não glorificará o teu nome, ó Senhor. É uma pergunta, quem? Pois só tu és santo, no sentido de status. Só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão. Prostrarão aqui é proskinel, significa servir. Não é simplesmente verbalizar, adorando, é servi-lo. Adoração é serviço a Deus, é obras. Quem não se prostrará, as nações se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É um atributo que expressa a sua natureza. A sua natureza. Pedro, falando sobre aqueles que voltam a sua velha prática, ele diz assim, ó, é como uma porca que é lavada e volta para a lama, como um cão que vomita e volta ao seu vômito. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas é comum um cão vomitar e ele em seguida comer o próprio vômito. Isso é comum. É comum uma porca estar na lama, porque a natureza dela inclina a isso. Então, a santificação na vida do cristão é uma inclinação do Espírito Santo e um desejo. O meu papel aqui não é constranger nem coagir ninguém a querer isso. Isso é algo natural, assim como é natural o peixe nadar, é natural quem foi salvo, quem foi regenerado, amar estar com Deus, amar a palavra de Deus, amar a comunhão, amar a glória. Para muita gente, esse ambiente aqui gera desconforto, mas nós amamos estar na presença de Deus, como o salmista disse, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. O que é isso senão um desejo de estar no lugar onde a presença de Deus é manifesta? Vamos lá, Hebreus 12, verso de número 10, a Bíblia nos fala assim, ó, que Deus nos diz, a parte B aí, Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina com um propósito. Vem para mais próximo de mim. Vem para mais perto de mim. Qual que é o momento que nós mais oramos? Não sei com você, mas não deveria ser assim. Mas como eu não sou robô, eu sou ser humano, que canso, que tenho fadiga, que quero comer pizza, às vezes no domingo, beber uma coca com limão. Né? Isso é coisa de ser humano. Faz parte. Tem mais algum ser humano aqui? Glória a Jesus, né? Isso é bom. Mas não sei com você, mas as vezes que eu mais orei foi nas vezes que eu mais passei dificuldade. Minha esposa foi submetida a 3 cirurgias. E foi um período bem difícil, mas não foi um período ruim, porque foi o período que eu mais busquei a Deus. Não deveria ser assim, mas normalmente nós mais buscamos a Deus no tempo de crise do que no tempo de fartura. E aí o texto nos diz aqui que Deus nos disciplina e Ele usa vários meios para disciplinar. C.S. Lewis diz que na dor Deus grita no nosso ouvido, só não ouve Deus quem está morto. Mas quem ainda tem um pingo de sensibilidade consegue ouvir a voz de Deus. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus é santo e quem almeja andar com Ele precisa viver em santidade, segundo as Escrituras. Não é segundo o que eu acho. Então, o que não é santificação? Por onde começar? Definindo o que não é santificação. Há várias coisas que não são santificação. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Só para mim saber que a gente está no mesmo barco. Amém? O que não é santificação? Nós poderíamos falar sobre várias coisas, mas para ganharmos tempo, algo que é bem pontual aqui, importante é: santificação não é exterioridade. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 23, versículo 25 e 26. Mateus 23, versículo 25 a 26. Tem alguém aí embaixo que quer ler? Só se pôr de pé e ler para mim, por favor. Vamos lá. Amém. Os irmãos conseguiram compreender? Jesus ele está usando uma figura de linguagem aqui para falar uma verdade.
Ele está falando aqui dos hipócritas, fariseu. A palavra hipócrita no grego é uma referência ao ator do teatro, é aquele que fala por baixo da máscara. Então, mascara ser uma coisa quando na verdade é outra. Isso é o hipócrita, é um ator. E aí Jesus está censurando os religiosos, escribas e fariseus. Ele define quem é os hipócritas aqui. E ele fala sobre uma santificação apenas exterior. É como alguém que limpa o copo por fora, mas o interior do copo está sujo. O copinho está brilhando por fora, mas dentro está sujo. Você não bebe água de um copo que está limpo por fora e sujo por dentro, porque a verdadeira essência é o que vem de dentro. Então, santificação não é exterioridade. Porque a menos que Deus revelasse para o pastor, e eu creio que ele ainda faz isso, um exemplo, tá? Uma situação hipotética, que Deus me guarde disso, né? Que Deus me guarde disso, mas eu poderia ter adulterado antes de vir aqui, subir no púlpito e pregar a palavra. Se Deus não revelasse para o pastor, e se eu não tivesse caráter, eu pregaria a palavra, porque o dom é sem arrependimento, Deus falaria com a igreja, e ainda assim, parecia tudo comum, exterior. Só que eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou sendo alguém que está curando quando estou morrendo. Tem um livro do Richard Baxter chamado O Pastor Aprovado, e um dos capítulos que mais me impactou, se não me falha a memória, faz um tempo que eu não leio, é o capítulo 3, que ele fala sobre o pastor e o cuidado consigo mesmo. E uma parte do livro lá, ele fala assim, olha, que o nosso maior perigo é esquecer que talvez naquele grande dia seremos aqueles que conduzirão todo o rebanho, porta do céu adentro, mas quando chegar a nossa vez, o sumo pastor vai falar alto lá, minhas ovelhas você conduz, mas você não, porque eu não te conheço. Então tem muita gente que acha que santificação é terno, gravata, é saião, é uma série de fatores aqui. Mas, irmãos, santificação, ela é algo que muda a nossa natureza de dentro para fora. É algo mais profundo. Veja só o que é santificação. Santificação não envolve apenas a minha emoção, a minha alma, esse ardor no meu espírito, mas como Paulo fala aos Tessalonicenses 5, versículo 23, ele fala que a nossa santificação deve abranger corpo, alma e espírito. Todo o nosso corpo, alma e espírito, ou seja, minhas emoções, minhas intenções devem refletir no meu corpo. A santificação não começa de fora para dentro, mas inevitavelmente, quem está santificado por dentro vai deixar isso se revelar no seu exterior. Os irmãos concordam? Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda, a santificação ela pode ser definida como algo posicional. O que é santificação no aspecto posicional? Essa santificação no aspecto posicional é algo mediante a fé. Ocorre no momento que você se converte. Santo não é aquele que está pregado numa parede de gesso. Santo é você, santa, santo de Jesus. Amém? Se você aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, você é santo. Diante de Deus você é santo, considerado como santo. Mas essa santificação é uma santificação posicional. Você saiu da posição diante dos olhos de Deus, tá? Da posição de pecador e foi colocado na posição de santo. Isso acontece imediatamente. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, a igreja de Deus, primeira carta aos Coríntios 1, verso 2, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Espera aí, é santificado ou é chamado para ser santo? É santificado porque está em Cristo Jesus, mas não se acomoda porque foi chamado para ser santo. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Hebreus 10, 10 diz assim, ó, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isso é santificação posicional, de uma vez por todas. Acontece essa santificação em conjunto com a justificação. 1
de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. Diz assim, ó, alguns de vocês eram assim. E aí quando você pega o contexto, ele está falando de gente que mentia, gente que roubava, gente que fazia um monte de coisa errada. E ele fala assim para a igreja, vocês eram assim também. Vocês eram mentirosos, etc e tal. Vocês eram trevas, resumindo. Era o que vocês eram. Verso de número 11. Mas foram lavados. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, se Jesus não tivesse nos lavado, o que seria de nós? O que seria de mim e de você se não fosse a lavagem do Espírito pela palavra? De vez em quando, ainda o velho homem quer nascer, quando você está lá no volante, bem tranquilo, e alguém te tranca. É ou não é? O velho homem quer abrir a boca para xingar. Quando aquela colega de trabalho fala coisa que não é verdade, a velha Eva quer vir de volta, o velho Adão quer renascer. É assim mesmo, a nossa natureza é assim, você vai e pisa nele. Igual o Martinho Lutero, né, falando que quando foi batizado, descobriu que o velho pecador sabia nadar muito bem. Que ele pensou que ele ia ficar afogado nas águas, mas quando levantou a velha natureza veio junto. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, o teu passado antes de Cristo não pode vir te deprimir, te colocar para baixo. Porque foi perdoado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, diz assim, ó, pelo contrário, assim como é santo, aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. É uma referência a Levítico. Ou seja, nossa vida, ela deve glorificar a Deus, irmãos. Tem muitas pessoas preocupadas com o microfone. Olha, eu estou doido para glorificar a Deus, mas o pastor não me dá a oportunidade. Santo de Deus, santa de Jesus, você tem a oportunidade de glorificar a Deus como uma esposa excelente, como um bom marido, como um bom empregado, como um cidadão decente. Você glorifica a Deus. Em tudo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 1, diz assim, ó, portanto, meus amados, tendo tais promessas, as promessas dos irmãos sabem, a vinda de Cristo, o Espírito Santo, o perdão dos pecados, é isso que fala o corpo da carta de 1 Coríntios inteiro, e a segunda vem confirmando isso. Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então é algo que é progressivo também. É algo que eu e você devemos fazer. Por que que um mesmo culto, uma mesma palavra, tem efeitos diferentes nos ouvintes? Porque o nível de oração é diferente de cada um dos irmãos. Tem irmãos que têm o coração assim, ó, pertinho do céu, qualquer coisa, o fogo inflama. Porque inevitavelmente, infelizmente, a unção que o pastor carrega no sentido de intimidade com Deus, ele não consegue passar isso para ninguém, porque é uma busca dele com Deus. E se você buscar também pelo véu da sua carne que foi rasgada, nós temos acesso ao trono da graça. Então chegamos diante de Cristo com ousadia. Há espaço para você. Santificação como um processo. Existem meios que Deus nos proporciona. E aqui você precisa dar uns glória a Deus, porque se não fosse isso, não haveria nenhum passo que nós pudéssemos dar em direção à santificação. Há meios que Deus nos proporciona para nos santificar. O primeiro meio que Deus nos proporciona para nos santificar é o sangue dele. Diga comigo nessa noite para o diabo ficar com bastante raiva no 3, 1, 2, 3, diga assim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Glória a Deus. A raiva do diabo é que ele poderia oferecer tudo em troca da sua alma, menos sangue. Mas Deus, ele se fez carne em Jesus Cristo e derramou o sangue dele para me redimir e redimir você também. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com coisas corruptíveis como ouro, prata, bronze, sangue de bode ou de touro, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado. Você vale o sangue de Cristo, ele morreu por você.
Hebreus capítulo 13, versículo de número 12, a palavra nos fala assim, ó, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Ele derramou o sangue dele para santificar a sua igreja, para que a sua igreja chegasse diante do altar do Pai, não como uma meretriz, mas como uma noiva pura, adornada, santa, que vai morar no céu e ama a santidade. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, fala assim, ó, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, louvado seja o nome de Jesus. Olha, para o diabo ouvir não é de alguns pecados, é de todo pecado. Eu não quero saber do seu passado, porque quem vive de passado é museu. Eu quero saber que se no presente você reconhecer a suficiência desse sangue de Jesus, ele apaga todo o seu passado, escreve uma nova história e você pode andar de cabeça erguida, porque o sangue de Jesus nos purifica da mentira, da fornicação, do adultério, do roubo, do assassinato. Ele nos faz uma nova criatura, ele nos perdoa. Segunda coisa que Deus usa para nos santificar, Bíblia. Você tem um meio para santificar você, é a palavra de Deus. A palavra de Jesus, irmãos. Alguém já disse, não sei quem foi, mas alguém disse aí que ou o pecado te afasta desse livro, ou esse livro te afasta do pecado. Não tem como. Se você estiver com a palavra, manda a palavra, você não trilhará o caminho do ímpio, não se assentará na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer será na lei do Senhor. E como a árvore frutífera junto às águas, você vai produzir, irmãos. Salmo 12, versículo 6, a palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Essa palavra é infalível, é imensurável, é santa. Essa palavra de Deus, ela quebra, esmiuça, penha, ela purifica, ela nos leva para o caminho da verdade e da justiça. Essa palavra, Jesus usou ela em João, em Lucas e Mateus capítulo 4, para vencer o diabo, dizendo, está escrito, está escrito. Se até Jesus enfrentou o diabo usando a palavra, não sou eu, não é você que vencerá sem ela. Então lança a mão dessa palavra, coma da palavra, medita na palavra, porque ela é o seu pão, ela é o seu alento, ela é a espada do Espírito, e é com ela que nós lutamos contra a nossa carne. Salmo 119, verso 9 e 11, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Verso 11, guardo a tua palavra no meu coração com um propósito, não pecar contra ti. Esse é o propósito, não pecar contra Deus, guardar a palavra no nosso coração e praticá-la. Jesus diz assim, ó, eu conhecereis que vocês me amarão, se guardarem as minhas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro meio que Deus nos proporciona para que nós possamos viver em santificação é o Espírito Santo. O nome dele já diz tudo. Espírito Santo. Ele disse, eu vou e rogarei ao Pai, ele vos mandará outro, no grego ali aulos, da mesma essência, outro consolador, paracleto, aquele que se achega ao lado para ajudar a carga, a carregar a carga. Ele não carrega a carga sozinho, ele divide o peso. Então ele está com você para ajudar você a vencer a caminhada. Ele diz assim, ó, o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. O Espírito que o mundo não conhece, porque não crê nem o ama. Mas ele virá e habitará em vós e estará convosco. É o Espírito Santo que está conosco. Ele nos santifica. Veja só Romanos 1, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 de Pedro 1, verso 2 diz assim, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. E existem meios pela qual eu e você somos responsáveis pela santificação, a fé em Cristo.
Atos 26, verso 18, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Tudo que o crente faz é pela fé. Nós pregamos pela fé, louvamos pela fé, contribuímos pela fé, perdoamos pela fé, e a santificação não é diferente. Precisamos crer no que Deus fala e que é a verdade, que ela nos santificará. Eu vou pular essa parte aqui e vou para a parte final. É um alerta divino para mim e para você. Um alerta divino cheio de amor. Hebreus, capítulo de número 12, verso 14. Os irmãos já devem até conhecer de cor esse texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes 9, verso 8. A santificação, em resumo, concluindo e aplicando aqui para nós, ela é absolutamente necessária para nos preparar para o céu. Quem aqui quer ir morar com Jesus? Preste atenção nessa última parte aqui. A santificação, ela é necessária para nos preparar para ir morar com Deus. Eu não sei com quem você quer estar depois que seu corpo tombar ou que a trombeta soar, mas eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Ele. Quero estar com Jesus. O céu só é céu porque Ele está lá. A maioria das pessoas espera chegar no céu quando morrerem. Mas bem poucas, o que é de se temer, preocupam-se em considerar se conseguirão apreciar o céu. Você já foi numa festa que você se sentiu muito mal? Porque a música não era do seu gosto? Você gosta de picanha mal passada e só serviram peixe? E legumes, não dá muito certo. Para quem gosta é uma maravilha, mas para quem não gosta é ruim. Então não há coisa pior do que estar num lugar que você não aprecia estar lá. Deixa eu te falar um negócio, o céu é um lugar santo. Muito santo. Então quem não aprecia santificação aqui, vai se complicar quando chegar lá. O céu é essencialmente um lugar santo, seus habitantes são santos, suas atividades todas santas. Se tivermos de ser felizes no céu, então é claro e patente que teremos de ser, pelo menos em parte, treinados, para quando chegarmos lá. Teremos de ser santos antes de morrer, se quisermos ser santos quando estivermos lá. A morte só potencializa o que o homem e a mulher é no seu último suspiro. Condenado, condenado eternamente. Salvo, salvo eternamente. Igual o ladrão da cruz. Pode chegar lá nos 45 do segundo tempo lá. Mas foi salvo, então salvo eternamente. Porque no último momento reconheceu que aquele que estava na cruz era Senhor e Rei. O descanso celestial, e aqui essa parte aqui que eu vou estar lendo dos irmãos, foi extraído do livro do J.C. Ryle, Santidade. Os irmãos podem consultar lá depois. Ele diz assim: o descanso celestial seria inútil para nós se não possuirmos um coração capaz de desfrutar o céu. O que faria um homem não santificado no céu se porventura conseguir chegar lá? Consideremos essa questão com toda franqueza e respondemos com honestidade. Ninguém pode ser feliz em um lugar onde não se encontra a vontade, onde tudo ao seu redor não combina com seus gostos, caráter e hábitos. E ele fecha esse pensamento dele com isso. Quando uma águia sentisse feliz em uma gaiola de ferro, quando uma ovelha sentisse feliz dentro d'água, quando uma coruja sentisse feliz sobre o resplendente sol ao meio-dia, quando um peixe sentisse feliz em terra seca, então, mas não antes disso, admitirei que uma pessoa não santificada poderá sentir-se feliz no céu. Curve sua cabeça, por favor. Senhor Deus, a quem tenho eu no céu além de ti, como diz a tua palavra. Eis diante de mim a tua igreja, Senhor Deus, e na minha retaguarda os teus atalaias, homens valentes e que amam o Senhor e a tua palavra acima de tudo e todos.
Ó Deus, como o diabo tem se levantado nesses últimos dias contra esses trabalhos de escola bíblica dominical, conferências, Pai, que enfatizam as verdades do Teu reino. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, Pai, até aqui eu consegui transmitir aquilo que o Senhor propôs no meu coração e me fez capaz de externar aqui, Senhor Deus, com temor e tremor diante da Tua santa igreja. Daqui para lá é obra do Teu Espírito Santo. Eu peço humildemente que o Senhor aplique tudo que foi dito aqui, desde os louvores, meu Deus, até este momento aqui, até o final do culto ainda. Aplique cada verdade desta palavra no coração do meu irmão e da minha irmã. Ajuda esse irmão, essa irmã que está enfrentando batalhas e lutas na sua carne. Essa irmã que tem lutado com tanta força, Jesus, contra alguns hábitos que ela sabe no íntimo dela que não te honram e não te agrada. Desde um temperamento explosivo, Senhor Deus, até outros meios. Ó Cristo, eu te peço, talvez haja no nosso meio irmão, Senhor Deus, que está viciado em jogos de aposta, de azar. Como está tão evidente, patente, quantas famílias sendo destruídas por jogos de azar, pelo tigrinho e tantos outros jogos de roleta e cassinos que existem, Senhor. Que a nossa confiança esteja plenamente em Ti. Que o Senhor ajude esse irmão, essa irmã a se ver livre desse vício que tem minado a intimidade dele, dela, com a esposa, com o esposo, com os filhos e tem trazido danos irreparáveis, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço por esse irmão que tem tentado tanto, meu Deus, mesmo na madrugada, buscar a Tua palavra, mas é atacado por dados inflamados do maligno e logo se distrai com outras coisas e se esquece e acaba sendo minado o tempo dele contigo, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu sinto cadeias sendo despedaçadas aqui pela autoridade do Teu nome, e na medida que nós oramos e intercedemos, nós nos rendemos a Ti, te pedimos, nos santifica, Senhor. Nos santifica e nos purifica com o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, com o Teu sangue remidor. Em nome de Jesus, traz renovo, alento, Pai. Testifica o Teu perdão, enchendo o coração desse irmão e dessa irmã com a unção do céu, com o poder do Teu Espírito Santo, que nós não podemos fazer. Pregador nenhum, cantor nenhum gera avivamento, nós apenas clamamos como uma terra seca clama pela chuva. Nós ansiamos por Tua presença, Pai. No nome de Jesus. Amém.